Vibrações mecânicas. A importância da vibração. É através da vibração que podemos ouvir, enxergar e respirar, pois tímpanos, ondas de luz e pulmões vibram, sendo uma das áreas mais importantes da engenharia. Seu impacto não se restringe apenas às pessoas, mas é crucial para a indústria, com aplicações em esteiras transportadoras, transporte de materiais, máquinas de lavar, controle de desbalanceamento, testes vibratórios, detecção de falhas em materiais, simulação de terremotos, segurança estrutural. Apesar de sua utilidade em diversas aplicações, há problemas inerentes que a vibração pode causar, sendo desbalanceamento de motores, folga de parafusos, desgaste mais rápido de peças como rolamento e engrenagens, geração de ruído excessivo, e entre os problemas ocasionados pela vibração, há um especialmente grave, que é a ressonância. Este fenômeno ocorre quando a frequência de excitação externa coincide com a frequência natural do sistema, máquina ou estrutura, levando à deflexão excessiva, resultando na falha catastrófica do sistema. Exemplo de ressonância. O primeiro é a ponte de Tacoma, onde os ventos fizeram com que a ponte vibrasse durante várias horas, levando ao seu colapso. Deixarei um vídeo na descrição a respeito disso. Já o segundo caso foi o terremoto na Cidade do México em 1985. Esse é um caso particular, pois durante o tremor, o solo local amplificou uma frequência específica, fazendo com que somente prédios de médio porte desabasse, mantendo intactos os restantes. E para entender melhor sobre esse fenômeno, é necessário realizar uma revisão teórica sobre vibrações. Vibração ou oscilação é denominado por qualquer movimento que se repete após um intervalo de tempo, conforme essa figura. Então, a onda começa da origem, passa por π, 2π, 3π e assim sucessivamente. E esse movimento é conhecido como periódico, pois ele vai se repetir indefinidamente. E além disso, entre a origem a π, tem-se um meio período, indo até 2π, obtém-se um período, que é o tempo que leva para concluir um ciclo de movimento. E também a amplitude, que é o máximo deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio. Nesse caso, tem-se a parte positiva e a parte negativa da amplitude. Modelagem matemática. Nessa imagem, tem-se uma estrutura real, uma viga em balanço engastada com a massa na ponta. Esse exemplo, embora pareça simples, pode representar sistemas complexos, como a asa de um avião ou a sacada de um prédio. Em todos esses casos, o comportamento físico é o mesmo. Existe uma estrutura elástica. Neste exemplo, é a viga que, quando deformada, ela tenta voltar à posição original. E calcular a vibração considerando toda a geometria complexa de uma asa ou uma sacada seria extremamente difícil numa primeira análise. Por isso, é utilizado o modelo equivalente, que nesse caso é representado por a massa e a mola. Neste exemplo, a barra é trocada pela mola e a lógica é que, se a massa for empurrada para baixo, a viga ela vai exercer uma força contrária para puxar de volta, exatamente como a mola faria. A grande sacada da engenharia é calcular a rigidez, ou seja, o K dessa mola imaginária que representa a viga perfeitamente. Segundo a resistência dos materiais, para uma viga em balanço, essa rigidez equivalente depende de três fatores: a geometria da seção transversal, que vai ser I, o momento de inércia, o material da estrutura, que é representado por E, módulo de Young, e o comprimento dessa barra, que é L. Logo, K é igual a 3 multiplicado por E, que é o módulo de Young, multiplicado por I, que é o momento de inércia, dividido pela distância L ao cubo. Considerando apenas uma perturbação inicial, sem forças externas constantes,
como por exemplo ao tocar uma corda de violão, onde a mesma vibra sozinha após a perturbação inicial. Quando a massa M sofreu um deslocamento, atua sobre ela apenas a resultante. E através da segunda lei de Newton, tem-se que a força é igual a menos kx, porque menos a força elástica ela é a força restauradora, ou seja, contrária ao movimento. Por isso, é negativa. Vimos que a força é o produto da massa pela aceleração, e a aceleração, por sua vez, é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, que é representada por x, dois pontos. Os pontos representam a quantidade de derivadas. Na aceleração, são duas derivadas. Portanto, menos k, que é a rigidez, multiplicado pelo deslocamento, é igual a massa multiplicada pela aceleração, ou massa vezes aceleração mais k vezes x é igual a zero, sendo esta a equação de vibração livre sem amortecimento. E a equação de vibração livre possui a solução na forma exponencial, c multiplicado por e elevado a s multiplicado por t, em que c e s são constantes a serem determinadas. A aceleração vai ser esse resultado. Substituindo na equação de vibração livre, obtém-se que c, parêntese, ms ao quadrado mais k tem que ser igual a zero. Como c tem que ser diferente de zero, esse termo tem que ser igual a zero. Logo, ms ao quadrado mais k igual a zero. Isolando-se s, obtém-se que s é igual a mais ou menos raiz de menos k dividido por m. Como a raiz é negativa, a solução é imaginária. Logo, s é mais ou menos raiz de menos 1 multiplicado pela raiz de k sobre m, em que a raiz de menos 1 é i, que é o número imaginário, a raiz de k sobre m é ômega n, que representa a frequência natural. Uma coisa a notar é que o resultado de s é mais ou menos. Logo, essa equação vai ser a soma tanto da parte positiva como da parte negativa de s. Reescrevendo essa equação, tem-se a parte positiva e a parte negativa. E usando a identidade em que a exponencial pode ser escrita em função do cosseno e do seno, obtém-se que o deslocamento em função do tempo é A1 multiplicado pelo cosseno de ômega n por t, mais A2 seno da frequência natural multiplicado por t, em que A1 e A2 são as novas constantes. Para encontrar essas constantes, basta igualar o deslocamento a t igual a zero, depois realizar a derivada e igualar o tempo igual a zero, obtendo assim A1 é igual ao deslocamento inicial, A2 é a velocidade inicial dividida pela frequência natural. E esta é a equação para a vibração livre sem amortecimento. No caso do amortecimento, vai ser um amortecimento viscoso, em que C vai representar a constante de amortecimento, e como a força de amortecimento é proporcional à velocidade, logo a força de amortecimento é o produto entre a constante pela velocidade e a força elástica é o produto da rigidez multiplicada pela distância. Sendo assim, quando essa massa deslocar uma distância qualquer, vai atuar no sentido contrário à força elástica e à força de amortecimento. E aplicando a segunda lei de Newton, obtém-se que massa vezes aceleração mais a constante de amortecimento pela velocidade mais k, que é a rigidez, multiplicado pelo deslocamento, tem que ser igual a zero. Novamente, a solução vai ser na forma exponencial, em que esse termo representa a velocidade e esse a aceleração. Substituindo na equação, esse vai ser o resultado, que é uma equação de segundo grau. Logo, para resolver, basta aplicar Bhaskara. Delta é este valor, e para delta igual a zero, tem-se um amortecimento crítico. Logo, o amortecimento crítico é igual a 2 multiplicado pela massa multiplicado pela frequência natural. E o fator de amortecimento zeta é a razão entre a constante de amortecimento e o amortecimento crítico.
A solução de S vai ser esse resultado, e reescrevendo em função de zeta, tem-se essa solução. Logo, o deslocamento em função do tempo é escrito em função de zeta. Essa vai ser a equação geral para o amortecimento viscoso. Quando zeta for igual a zero, o sistema é não amortecido. E os tipos de amortecimento. Para zeta menor do que 1 e maior que zero, o sistema é subamortecido. E essa vai ser a equação. Tem-se também a frequência de vibração amortecida, que vai ser menor do que a frequência natural. Para zeta igual a 1, o sistema é criticamente amortecido. Essa vai ser a equação. E, finalmente, zeta maior que 1, sistema super amortecido. E aqui tem-se as constantes C1 e C2. Agora, vou mostrar a comparação dos tipos de amortecimento. O primeiro caso é o não amortecido. Este é o caso ideal, onde o movimento é puramente periódico e oscila indefinidamente com a mesma amplitude, e como não há dissipação de energia, ele serve apenas como nosso referencial teórico para comparação. O subamortecido, aqui o movimento ele é periódico, ou seja, o sistema vibra, porém a sua amplitude ela vai diminuir exponencialmente ao longo do tempo até parar. Esse é o comportamento desejado na maioria das estruturas reais, como na suspensão de veículos para garantir conforto, ou em pontes e edifícios projetados para dissipar a energia de terremotos. Entretanto, em algumas situações, a vibração é inaceitável. Tem-se o amortecimento crítico. A partir desse ponto, o movimento é aperiódico, ou seja, não oscila. A grande vantagem deste regime é física. Ele traz o sistema ao repouso no menor tempo possível. É por isso que ele é aplicado em sistemas de recuo de armas automáticas. O amortecimento crítico faz a culatra retornar à posição de disparo instantaneamente, sem vibrar, permitindo o próximo tiro imediato. E por fim, se o amortecimento for excessivo, ao regime super amortecido. Ele continua sendo aperiódico, porém o retorno ao equilíbrio é muito mais lento do que no caso crítico. Embora pareça ineficiente, essa lentidão é proposital em mecanismos de segurança onde o impacto é perigoso. É o caso de molas hidráulicas, de portas de incêndio ou sistemas de fechamento de cofres, onde o movimento precisa ser suave e controlado para evitar que a porta feche bruscamente. Vibração forçada harmonicamente. Agora, há uma força externa que fornece energia ao sistema de forma periódica, como por exemplo o vento. É definida por FO cosseno de ômega-t, em que FO é a amplitude da força e ômega é a frequência de excitação. O primeiro caso será não amortecido, ou seja, C igual a zero. Esta vai ser a equação, e a solução é composta por duas partes. A primeira é a homogênea e a segunda a particular. Na homogênea tem-se ômega n, que é a frequência natural, na particular, ômega, que é a frequência de excitação, e x representa a amplitude máxima. A solução particular vai ser x, que é a amplitude, é igual a FO dividido por K menos a massa multiplicada pela frequência de excitação. Escrevendo a massa em função da frequência natural, obtém-se que FO dividido por K, que vai ser a deflexão estática e a razão entre as frequências de excitação e natural, denominado por R. Logo, x dividido pela deflexão estática, isso é conhecido como fator de amplificação, é igual a 1 dividido por 1 menos R ao quadrado. E quando há a ressonância, neste caso a razão vai ser igual a 1. 1 menos 1 será 0, logo a amplitude é infinita. Ou seja, quando a frequência de excitação tender à frequência natural, a amplitude vai tender ao infinito. A solução vai ser a soma da homogênea com a particular.
nesta equação, o último termo é uma indeterminação, pois quando a frequência de excitação é igual à frequência natural, o resultado vai ser o mesmo, logo a subtração vai ser zero, aqui vai ser 1, 1 menos 1 vai ser zero. E esse termo torna-se indefinido. Portanto, para resolver, aplica-se o conceito de limite, ou seja, quando a frequência de excitação tende à frequência natural, conjuntamente com a regra de L'Hopital, obtendo a seguinte solução, em que este último termo ele resulta no crescimento linear. Ou seja, a amplitude não é constante, ela cresce linearmente com o tempo. Basta ver que tem o t multiplicado na equação. Quanto maior o tempo, maior será a amplitude. E a energia acumula a cada ciclo. Agora, a força amortecida. Esta vai ser a equação. A solução particular vai ser x cosseno ômega t menos φ, em que x representa a amplitude e φ o ângulo da fase. Resolvendo, obtém-se que m é igual a amplitude dividida pela deflexão, vai ser esse resultado, e o ângulo da fase, esse resultado. E para valores de zeta maior que zero, o valor de m é reduzido para todos os valores da frequência de excitação, e com amortecimento, a redução de m é significativa em toda a região de ressonância, porque o denominador agora não vai ser mais zero. Analisando a equação para a ressonância, ou seja, frequência de excitação igual à frequência natural, R vai ter o valor de 1, o fator de amplificação M vai ser igual a 1 dividido por 2, multiplicado pelo fator de amortecimento, e a amplitude máxima vai ser a deflexão dividida por 2, multiplicado pelo fator de amortecimento. Neste caso, como pode observar a partir dessa equação, a amplitude ela não vai crescer indefinidamente quando há ressonância. Tangente de φ, nesse caso, vai tender para o infinito. E o valor do ângulo para esse caso é de 90 graus, que corresponde a π sobre 2. A resposta será amplitude cosseno. Como é ressonância, a excitação vai ser igual à frequência natural. Sendo assim, frequência natural multiplicada pelo tempo menos π sobre 2. E há uma propriedade que o cosseno de qualquer ângulo α menos π sobre 2 é igual ao seno desse ângulo. Portanto, pode-se escrever a solução particular em função do seno. Diante das equações apresentadas, faz-se necessário o uso da programação para uma melhor visualização dos fenômenos físicos. Sendo assim, será utilizado o Python para simular tais comportamentos. Antes de mais nada, é necessário instalar a biblioteca Matplotlib, pip install Matplotlib. Aqui diz que eu já tenho essa biblioteca. Importar NumPy e também a Matplotlib. Importe matplotlib.pyplot como PLT. Ou seja, do pacote Matplotlib estou importando o módulo PyPlot. E não precisa se preocupar, pois mais adiante haverá um módulo específico para a construção de gráficos. Modificar essa célula para Markdown. Então, o que será analisado é a ressonância para os dois casos, sem amortecimento e com amortecimento. Nova célula. O primeiro passo vai ser definir a configuração dos parâmetros. A frequência natural vai ter o valor de 2, frequência natural, a unidade é rádio por segundo, a deflexão estática, delta ST, o valor de 1, deflexão estática, que como vimos é FO dividido por K, zeta, que é o amortecimento, com o valor de 0,1, amortecimento, e o tempo, indo de 0 até 30, e nesse intervalo terá 1000 valores, que aqui vai simular o tempo de 30 segundos. Copiar essa linha, relembrando, nesse caso, estou criando um array com 1000 valores igualmente espaçados. É tanto que, se eu chamar o atributo shape, diz que tem 1000 informações. Portanto, essa linha vai ser para simular o tempo de 30 segundos. Definir o tamanho da figura, plt.figure, figsize,
vai receber uma dupla, comprimento e largura. Após isso, ressonância sem amortecimento, zeta igual a zero. E essa vai ser a equação. Amplitude sem amortecimento é igual a deflexão multiplicado pela frequência natural multiplicado pelo tempo dividido por 2. E esse resultado é multiplicado pelo seno. np.sim, frequência natural multiplicado por t. Plotar o gráfico, plt.plot. O primeiro argumento vai ser o tempo, o segundo vai ser a função, a cor será vermelho, alfa para uma opacidade de 60%, 0,6, e o label, sem amortecimento, crescimento linear. E o gráfico precisa de outras informações. A primeira é o título, ressonância, o efeito do amortecimento, cifrão, contrabarra, ômega n, para representar esse símbolo matemático, ômega n, vai receber o valor da variável ômega n. O label do eixo x, s, eixo y, deslocamento, vai ser a função em relação ao tempo, plt.grid, verdadeiro, alfa 0,3, a legenda, que a localização dela vai ser no canto superior esquerdo, upper left. E finalmente mostrar o gráfico plt.show. Aqui aparece um aviso que ele não conseguiu escapar a sequência contrabarra O, que é do ômega. Sendo assim, antes do F coloca-se o R para dizer ao Python: interprete isso como um texto. Executando novamente, e obtém-se assim o deslocamento em função do tempo. E uma coisa a notar é que a amplitude ela vai aumentar com o tempo, ou seja, a deflexão vai aumentar a tal ponto em que a estrutura sofra uma falha catastrófica. E o último caso será com amortecimento zeta igual a 0,1 para poder comparar os resultados. Lembrando que a amplitude máxima vai ser essa equação e o deslocamento em função do tempo esta outra equação. Sendo assim, amplitude máxima vai ser delta st, que é a deflexão, dividido por 2 multiplicado por zeta. E o x com amortecimento vai ser amplitude máxima multiplicado pelo seno de ômega n por t. Copiar essa linha do código. O primeiro argumento é o tempo, que corresponde ao eixo x. Modificar a função. A cor não vai ser mais vermelha, mas sim azul. Ao invés de passar a opacidade, irei passar a espessura, que vai ter o valor de 2. E agora o label vai ser com amortecimento, cifrão, contrabarra zeta, para representar este símbolo, que é o fator de amortecimento, igual a variável zeta. Além disso, irei tracejar no limite superior e inferior, pois nesse caso eu tenho a amplitude máxima. Linhas limites, mostrando a amplitude máxima. plt.ax hline, o valor de x máximo, que é a amplitude máxima, a cor vai ser azul, o estilo da linha vai ser tracejada e a opacidade será de 30%. Esse vai ser o limite superior, aqui é o limite inferior. E basta passar o sinal negativo antes da amplitude. Executar novamente, obtendo-se assim os dois gráficos para comparar. Enquanto sem amortecimento o crescimento vai ser linear, ou seja, quanto maior o tempo, maior será a deflexão. Com amortecimento, a amplitude é controlada ao longo do tempo. Portanto, o papel do engenheiro vai muito além de realizar o correto dimensionamento das cargas. É fundamental projetar o sistema prevendo o amortecimento necessário para controlar a vibração e, principalmente, evitar falhas catastróficas por ressonância. Espero que tenha gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo a sua opinião. Até a próxima!